Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora das pressões que o Hugo Mota está sofrendo para colocar em pauta a votação, tanto da anistia quanto da PEC, que eles estão chamando de PEC da blindagem. Vamos explicar esse assunto aqui para vocês. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição muito importante, muito relevante. Muito obrigado. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então, uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Mota enfrenta pressão de anistia sob sombra de Lira. Desculpa, tô eu tô com Alcolumbre na cabeça. Vamos lá. Com liderança sob questionamento, o presidente da Câmara vê articulação pró-bolsonaristas encabeçada por antecessor. Lembrando que o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara antes do Hugo Mota, vários momentos ele se colocou do governo Bolsonaro, ele se colocou do lado do Bolsonaro. Então, ele visitou o Bolsonaro esses dias agora, na casa dele. Então, muito provavelmente a pressão que ele está fazendo em cima do Mota está sendo muito forte. Vamos acompanhar aqui a notícia. Com 7 meses de mandato, Hugo Mota, o mais jovem deputado a presidir a Câmara, acumula altos e baixos e enfrenta o peso da sombra de Arthur Lira. O antecessor e padrinho político segue articulando nos bastidores com poder de escolha de pautas e convencimento de bancadas, que alimenta dúvidas sobre a real autoridade do atual ocupante do cargo. Ou seja, olha para vocês verem, está se colocando em dúvida até como se fosse assim, né? Quem que é o presidente de fato? É o Mota ou é o Lira? Em agosto, em ao menos 3 situações, Lira esteve na linha de frente das negociações, embora apareça muito pouco em entrevistas e plenário, bem ao estilo de toda a sua carreira política. Então, é aquela figura que está agindo ali nas sombras, né? Mas que está mexendo os pauzinhos. Olha só alguns exemplos aqui que eles dão, que interessante. Foi do gabinete de Lira, que fica em pavimento inferior, bem próximo ao de Mota, que se articulou o fim do motim bolsonarista, que ocupou a mesa do plenário na Câmara. Lá foi costurado o compromisso de 2 votações que ainda não ocorreram, mas que permanecem na ordem do dia das maiores bancadas da casa. Aí é que eu te falei no início do vídeo. Da anistia e da PEC da blindagem. A volta do recesso parlamentar foi marcada pela ocupação das mesas dos plenários da Câmara e do Senado. Vocês lembram lá que é esse negócio que eles estão chamando de motim bolsonarista. Por bolsonaristas em protestos contra a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente. Mota só conseguiu retornar à cadeira de presidente após o acordo costurado com bolsonaristas no gabinete de Lira. Então, olha pra você ver. Lá, quando o pessoal parou a ocupação, o Lira estava por trás. E mesmo assim enfrentou o constrangimento de quase bater em retirada, após alguns deputados de oposição se negarem a sair do seu posto. Mota tentou articular a suspensão do mandato desses parlamentares. Lembra? O pessoal fez lá o protesto e tudo mais, que ele chama de motim bolsonarista, e o Mota queria suspender o pessoal. Mas não conseguiu apoio na mesa da casa, órgão de comando composto por ele e mais 6 deputados. Então, vejam bem, hein, que realmente ele está com o capital político dele realmente de negociação corroído. E isso não é nada de se estranhar, porque vocês lembram que quando ele entrou como presidente, ele já tinha prometido que colocaria em votação a anistia. Essa anistia já era para ter passado há muito tempo, porém ele sofreu pressões, inclusive lá do STF, inclusive aquela situação em relação ao próprio pai dele, e acredito eu que é devido a isso que ele não colocou em votação a anistia. Na tentativa de resguardar a autoridade, negou-se a colocar em pauta de imediato os termos de acordo do qual não participou. Mas a pressão sobre ele permanece, ou seja, olha o que eles estão falando aqui. É que o acordo que foi feito para a desocupação da mesa da Câmara e do Senado, das mesas, né? O Mota nem participou. Mas por que ele nem participou? Porque a veracidade dele já está sendo colocada, a confiança que se tem nele já é colocada à prova. Já está colocada em dúvida. Por que você vai confiar nele, sendo que ele já prometeu de pautar a anistia uma vez e não colocou? Lá em Brasília, esse tipo de compromisso que é feito, se não cumprido, a pessoa vai caindo cada vez mais em descrédito, até que chega uma hora que ela não tem mais capital político algum. Dias depois do motim, a Câmara tentou votar a jato a PEC da blindagem, que é definida por Lira e pelo Centrão e tem como principal ponto dar ao Congresso o poder de barrar investigações e processos
contra parlamentares, medida que vigorou até 2001 e foi derrubada após amplo histórico de impunidade. Então vocês veem como é que o Brasil realmente é uma coisa complexa, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode... Você vê que essa questão da PEC da blindagem, essa já foi a regra anteriormente, eliminou-se essa regra para poder diminuir a impunidade dos parlamentares, né? Pessoal do Legislativo, mas hoje a própria possibilidade deles serem julgados dentro do STF já se tornou também uma arma política, que não é o que deveria ser, né? A proposta do PL de incluir a suspensão de todos os processos e investigações em andamento, além da resistência de alguns partidos, acabou levando Mota a adiar a votação. Nas últimas semanas foi a vez da anistia. Após o governador Tarcísio de Freitas liderar uma ofensiva pela votação da proposta de perdão a Jair Bolsonaro e a outros acusados de envolvimento em atos golpistas, Mota admitiu em público a possibilidade de colocar o tema em votação, o que pode ocorrer após a provável condenação do ex-presidente nessa semana. A questão é a seguinte, eu vi até algumas notícias falando que Bolsonaro já está admitindo que é culpado porque está querendo anistia. A questão não é essa. Bolsonaro está reconhecendo a perseguição política que ele está sofrendo. Realmente, talvez, essa questão da anistia deveria ter até outro nome. Talvez anulação do processo, cancelamento do processo, alguma coisa nesse sentido. O que está acontecendo, e o Bolsonaro percebe dessa forma, é uma injustiça. O presidente da Câmara vinha resistindo à pressão até então. Pelo menos em público, é defensor, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de um texto mais brando do que o proposto por bolsonaristas e encampado pelo Centrão. Então, na verdade, ele quer que tudo acabe em pizza. Na verdade, é isso mesmo, né? No último dia 1º, Lira visitou Bolsonaro em sua residência em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Após esse encontro, a pressão pela votação da proposta escalou. E agora, acredito eu, que com a questão do 7 de setembro, vai escalar ainda mais. Aliados de Mota dizem que as votações expressivas na Câmara mostram que ele tem apoio do plenário. Olha, como é que ele tem apoio se ele não está conseguindo nem participar das negociações? Afirmam que há propostas estruturantes em discurso sendo lideradas por ele, como a reforma administrativa, e dizem que a relação com Lira é de parceria. A Folha procurou o parlamentar, mas não houve manifestação. Na verdade, é lógico que ele é como se fosse uma espécie de pupilo do Lira, né? Uma coisa nesse sentido. Mas provavelmente agora ele não está fazendo a melhor leitura da situação política do país. Porque a situação política é de quê? A oposição está crescendo cada vez mais, o que a população quer é a votação da anistia. E o que a população quer é que esse julgamento show que está ocorrendo não ocorra, sabe, seja anulado ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é o que a população está querendo. Talvez, muito provavelmente, o Hugo Mota vai pagar um preço muito caro pelos posicionamentos que ele está tendo agora no futuro. Porque não mais ele vai conseguir ter a relevância que ele está tendo agora. Ele está se posicionando de forma errada. Não tanto como o Davi Alcolumbre, mas também de forma errada. Então, vamos ver se o Lira vai conseguir exercer pressão suficiente para que sejam pautadas essas duas votações. Tá bom, meus amigos? Por esse vídeo é isso e até o próximo vídeo.